Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Substâncias e Misturas. No nosso último vídeo, nós estudamos os métodos de separação de misturas heterogêneas. Já demos o início a este assunto. Porém, no vídeo anterior, nós estudamos praticamente somente misturas heterogêneas sólido. E aí nós vimos os métodos mecânicos. Este agora é o primeiro método de separação de mistura heterogênea usado para sólido líquido. Então você tem uma mistura de certa forma líquida, tá? Onde você tem um sólido dissolvido. Ou você tem uma mistura de dois líquidos. O importante é que é uma mistura heterogênea. Ouviu, galera? Então isso é importante. Heterogênea, é perceptível a diferença, você percebe as fases. Então você tem uma diferença de densidade também, isso é muito importante, tá ok? Então a decantação simplesmente consiste em você deixar aquela mistura sólido-líquido, né, ou de líquidos, ela descansar, ela ficar em repouso. Naturalmente, devido à diferença de densidade e à ação da gravidade, né, isso no nosso planeta, a parte sólida, se for heterogênea, se for um sólido homogêneo, aquele dissolvido, tu vai morrer esperando sentar, decantar, que não vai decantar, tá bom? Então, os métodos que nós estamos estudando, eles são aplicados em misturas heterogêneas, por enquanto, que são misturas mais fáceis de separar, tá certo? Então, a decantação, você deixa o líquido, a mistura em repouso. Naturalmente, o que vai acontecer? O sólido ele vai sedimentar pela ação da gravidade. Então ele vai, né, se depositar no fundo, né, lentamente. Pode demorar alguns minutos, pode demorar algumas horas, depende do tipo de mistura que você tem. Ok? Então aqui, esse lodo da água ele já decantou, já foi para o fundo. Na realidade, a decantação ela é utilizada sempre em conjunto com outros métodos para poder haver uma separação mais efetiva. Mas a decantação é um método muito utilizado pelo ser humano, tá? Então é um dos métodos que mais cai em processos seletivos de vestibulares, tá bom? Enem também. Então você tem que conhecer essa decantação, tá? Porque ela é utilizada no tratamento de água, esgoto. Então é fundamental, é um método bem simples. Então você deixa a mistura em repouso e a parte sólida, que é heterogênea, né, ela vai se depositar pela ação da gravidade porque ela é mais densa, tá certo? Então isso que é decantar. No caso de dois líquidos, né, mistura heterogênea, não esquecer. No caso de dois líquidos com densidade diferente, existe um equipamento que pode ser usado chamado funil de bromo ou funil de decantação, tá? É o mesmo equipamento, funil de bromo ou funil de decantação. É um funil que tem uma válvula, uma torneira que pode estar aberta ou fechada. Então você fecha essa válvula e bota a mistura aqui dentro. O que é que vai acontecer? Após algum tempo, pela ação da gravidade que eu já falei e porque os líquidos têm diferentes densidades, um líquido vai ficar em cima, aqui nesse caso é óleo, e o outro líquido, que aqui inclusive é água e sal, né? São dois componentes, água e sal, mais o sal aqui é homogêneo, tá? O sal aqui é homogêneo, ele se dissolve na água. Então, a decantação é só para mistura heterogênea, então vai separar o óleo da fase água e sal, tá? Não tem como separar o sal daqui por decantação, porque o sal não decanta. Mas óleo e água são dois líquidos heterogêneos, né? Não se misturam. Então aí você tem duas fases. Então você coloca dentro deste balão, naturalmente uma fase líquida vai para o fundo, a mais densa, e a outra fase líquida vai ficar em cima, a menos densa. Após os líquidos já estarem bem separados, ó, aqui tem uma foto real, né? Aqui é um desenho, aqui é o real, está aqui a fase azul embaixo e a fase transparente em cima. Após eles estarem bem separados, você abre a válvula, que é a torneira, e a parte de baixo vai escorrendo para outro recipiente.
Quando estiver chegando aqui na outra fase, você fecha a torneira. Então, esse equipamento, né, bem simples, é utilizado para a decantação de líquidos. Você não pode usar um funil de bromo para decantar um sólido com líquido, tá? Aí não tem como, ok? Para você ver a importância da decantação, esta foto aérea aqui de cima é de uma estação de tratamento de água. Então você tem tanques aqui que são tanques de decantação, onde a água ela fica, tá, em repouso para decantar a parte sólida, né, que está contaminando esta água. Então ela vai se depositar no fundo, depois somente a parte mais limpa de cima que passa para outro tanque. A parte de baixo mais suja, onde ficou a parte sólida, tá certo? Ela não passa para o próximo tanque. Então, por isso que decantação é importante, tá? É um método bastante utilizado pelo ser humano. Então, entenda o que é essa decantação, saiba quando ela pode ser usada somente para mistura heterogênea, não pode ser usado para mistura homogênea de jeito nenhum. Sólido com líquido, porque o sólido decanta, vai para o fundo, ou de dois líquidos, nesse caso você usa um funil de bromo ou funil de decantação, tá certo? Então esta é a decantação. Outro método de separação utilizado pelo ser humano é a centrifugação. Centrifugação, na realidade, pessoal, é uma decantação, tá bom? Então é uma decantação. Só que, como eu falei para vocês, dependendo do tipo de mistura, essa decantação ela pode ser muito lenta, que é a parte sólida de se depositar no fundo, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, a parte sólida de depositar no fundo. Então, às vezes, tem misturas que demoram dias para essa parte decantar, tá certo? E a mistura acaba apodrecendo, né? Estragando e não se depositando, porque é muito lenta essa sedimentação, tá certo? Então, o que acontece? A centrifugação, na realidade, ela é a decantação acelerada, porque aqui você não tem a força da gravidade, né? Aqui você tem um equipamento que vai girar em alta velocidade, tá certo? Então, esse equipamento ele gira e usa a força centrífuga, por isso que é centrifugação. A força centrífuga para acelerar a decantação. Então, aquela decantação que demoraria para acontecer, ela acontece em segundos ou minutos, tá certo? Pela ação dessa máquina, dessa força centrífuga. Então, isto aqui é um exemplo de uma centrífuga. Ela é usada, por exemplo, né, no exame de sangue. Então, aqui você tem dois recipientes, né, dois tubos de ensaio com sangue já depositado, né, já passou por essa centrifugação. Então, a parte sólida do sangue se depositou no fundo. E você tem aqui a parte líquida, que é o plasma do sanguíneo. Então, para acelerar essa decantação, usa-se essas centrífugas, tá certo? Na realidade é uma decantação, tem que ter diferente densidade, tem que ser sólido, líquido, tá certo? Sólido, líquido. E a decantação vai ser acelerada pelo uso de centrífugas, que são esses equipamentos, ok? Então, nada diferente da decantação, porém, ela é acelerada pelo uso dessas máquinas, não esquecer. Outro processo que também tem a ver com decantação, tá bom? E é utilizado no tratamento de água, olha só, é a coagulação e a floculação. Então, são processos de separação que são auxiliados, né, ou auxiliam a decantação. Então, para auxiliar essa decantação, o que seria a coagulação? Tá? Seria a formação, tá, de blocos maiores de sólidos, né, partículas de sólidos maiores. Elas se agrupam, elas coagulam. Então você tem aqui, por exemplo, uma mistura heterogênea de sólido. Então notem que o sólido ele está disperso aqui nesse líquido, olha só, em partículas bem pequenas, por isso que está turvo, tá certo? Está turvo.
Então, o que é que acontece? Geralmente na coagulação você usa substâncias coagulantes, que são substâncias que conseguem, tá certo? Como se fosse pessoal, por favor, é só para você entender, mas na verdade não tem nada a ver com magnetismo nem ímã. Mas essas partículas, como se fossem ímãs, elas conseguem atrair as partículas sólidas ao redor que elas estão, de onde elas estão, e essas partículas se agrupam, coagulam, tá? Então você tem, por exemplo, olha só, você tem uma partícula aqui de sulfato de alumínio e ela consegue fazer essas partículas todinhas se agruparem ao redor delas. Ela vai formando o que nós chamamos de coágulo, né? Ou uma partícula maior, é isso que acontece. Isso que é uma substância coagulante, tá certo? Ela faz as partículas sólidas se aproximarem, se juntarem com ela e ficarem maiores, tá? Então olha só a imagem aqui, as partículas bem disseminadas, bem pequenas, e aqui elas já coaguladas. Olha como já mudou. Notem que você tem partículas sólidas maiores, tá bom? Então isso que é a coagulação. Também mistura heterogênea de sólido, líquido também, ó. Professor, lembra uma decantação. Pois é, tem a ver com decantação. Só que nesse caso, você usou substâncias coagulantes, né? Você adicionou aqui substâncias que vão coagular. Já a substância mais famosa coagulante, é usada inclusive no tratamento de água, é o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é uma substância até bem acessível e ela é uma substância coagulante. Ela faz a parte sólida, as partículas sólidas heterogêneas coagularem, se juntarem, tá bom? Então, a mais famosa é essa. Então, a diferença da coagulação para a decantação é justamente o uso dessas substâncias coagulantes. É isso mesmo. Você usou uma substância para coagular, para formar partículas sólidas maiores. Então, você já tem aí uma coagulação, tá certo? Junto com a decantação. Bem, e existe também a floculação, pessoal. A floculação, na realidade, é semelhante à coagulação. O que muda aqui na floculação é que você vai ter a agitação da mistura, olha só. Então você vai, essa mistura, ela vai ser movimentada, tá? Aqui dentro você tem, tá? Uma palheta, olha só, que mexe a mistura. Então essa movimentação da mistura é que passa a ser chamada de floculação, porque essa movimentação vai acelerar essa coagulação e vai facilitar também a ação dessa substância coagulante, olha só, fazendo que essa coagulação ocorra de maneira mais eficiente, mais eficaz, tá bom? Então, o que muda na realidade, coagulação e floculação, elas são processos que se completam na realidade, tá? Que estão juntos, tá? Em geral estão juntos. A coagulação usa a substância coagulante, a floculação você agita a substância, né? A mistura, para poder facilitar essa coagulação, tá bom? Então, isso que seria a coagulação e floculação. É também utilizado, olha, em tanques de decantação, você tem lá a floculação, a coagulação, tá certo? Que é usado no tratamento de água novamente. Então, por isso que é importante você entender o que é. A substância coagulante mais famosa é o sulfato de alumínio, tá bom? E a diferença da floculação para a coagulação é que na floculação você tem a movimentação da mistura, tá? A agitação, ela é agitada, tá? Ela se movimenta para facilitar essa coagulação, ok? Não esqueçam disso. E agora nós vamos ver a sifonação, que também é um procedimento complementar, tá bom? Ela está junto de outros procedimentos de separação. Então, chamamos de sifonação, tá? Sifonação é você usar uma mangueira, uma pipeta, um canudo, uma seringa, para retirar uma das fases, olha só, de uma mistura que já foi decantada, olha só. Então,
uma mistura que já foi sedimentada. Então você tem aqui uma mistura de sólido líquido ou de dois líquidos, tá? Olha só, líquido sólido, tá? Ou de líquidos, tá bom? Então você pode ter uma mistura de dois líquidos ou você pode ter uma mistura de sólido líquido. Se você perceber, essas misturas são separadas por decantação, né? Líquido, líquido, sólido, líquido, desde que elas sejam heterogêneas, né? E de diferentes densidades. Uma fica em cima e outra embaixo. Então você tem aqui, ó, partículas sólidas, né? Aqui é uma mistura sólido-líquido. Com o tempo vai acontecer a sedimentação, ela vai para o fundo, olha só. Então, o que é isso? Decantação, tá? Então, depois que decantou, que foi para o fundo, você pode separar a parte de cima, fazendo esse derrame aqui, ó, para outro recipiente, né? Se derrama a parte de cima para outro recipiente, ou simplesmente você usa a sifonação, que é usar uma mangueirinha aqui, ó. Essa mangueirinha você deixa apenas na parte de cima, sem tocar na parte de baixo, e através de uma diferença de altura, de nível, tá? Você faz uma sucção nessa ponta aqui, lógico, para o líquido vir para cá, passar pelo tubo. Depois você solta no recipiente no nível menor, no nível mais baixo. Aí toda essa parte de cima vai fluir pela mangueira para o outro recipiente. Então esse processo do líquido fluir pela mangueira, ou de você usar uma pipeta, que é um equipamento de laboratório que suga essa parte de cima, né? Você consegue sugar a parte de cima, ou um canudo, isso você chama de sifonação, tá certo? Na realidade a sifonação é uma complementação da decantação, se você perceber, né? Ela tem que ser usada junto com uma decantação, tá? Então, mas sifonação, tecnicamente, seria esse processo, que pode ser sólido líquido, pode ser líquido líquido, tá? Também. Então, você tem aqui um exemplo em real, né? Não é desenho. Então, você tem aqui um líquido em cima e uma parte sólida embaixo, e através da mangueirinha, a parte líquida passa para outro recipiente, tá bom? Tem que haver uma diferença de nível, olha só. Se não tiver essa diferença de nível, o líquido não escoa naturalmente para o outro recipiente, tá? Não vai acontecer esse escoamento. Só acontece escoamento se tiver uma diferença de nível, e no início tem que haver uma sucção para o líquido começar a escorrer. Depois ele escoa naturalmente, devido à diferença de nível, tá bom? Então isso que é chamado sifonação. Então é importante você conhecer essas palavras que às vezes estão fora do seu vocabulário. Então, entender e não esquecer essas palavras. Sifonação, entender o que é e quando você usa. Tá certo? E agora nós vamos ver a separação magnética. O próprio nome já fala, separação magnética. Então, você vai usar aqui o magnetismo, né? Que é o ímã ou um eletroímã. O uso de um ímã ou eletroímã. É usada para mistura de sólidos, né? Certo? Mais de um sólido misturado, ou até sólido líquido também. Desde que esse sólido que esteja misturado com o líquido ou com outro sólido, né? Mistura de sólidos, ele apresente ferromagnetismo. O que é ferromagnetismo? Tá? Ele é atraído fortemente por um ímã, pela ação do ímã. Então, isso que é ferromagnetismo. Então, o ferro é atraído pelo ímã e outros metais também, tá bom? Os principais metais sem ferro, não é todo metal, tá? Nem todo metal é atraído por ímã, que fique claro. Às vezes você esquece disso. Cobre não é atraído, ouro não é atraído, prata não é atraído, chumbo e alumínio, olha só. Então, estânio também não, titânio também não, zinco também não, tá? Bismuto, não. Então, esses são os principais metais que não são atraídos pelo ímã, não são ferro. Os outros são, tá certo? O principal aqui é o alumínio, olha, o alumínio não é atraído pelo ímã, tá? Cobre também não é atraído por ímã, então é importante. Zinco também não, tá ok? Então, cuidado. Agora, o ferro, logicamente, tá? E vários outros metais são atraídos por ímã, tá bom?
Então, quando você tem um sólido, mistura de sólido, e você tem um desses sólidos que é atraído, ele é ferromagnético, então você usa um ímã e consegue separar. Por exemplo, aqui você é exemplo de um eletroímã separando esses entulhos. Tudo que for metal, ferromagnético, ele vai ser atraído por esse ímã. O que não for, ele vai ficar embaixo, ele vai ficar aqui embaixo e depois separado, né? Certo? Então aqui ele consegue separar somente o que é atraído por ímã. Aqui você tem, por exemplo, enxofre. Aí esse enxofre ele foi contaminado com ferro. Caiu ferro aqui no enxofre, 2 sólidos, olha só. Ferro e enxofre, 2 sólidos. Então você usa um ímã, passa aqui dentro o ímã várias vezes e esse ímã vai grudar somente no ferro. Somente no pó de ferro, tá? Que é um pó aqui, ó. Ou limalha, não é nem pó, é limalha. Limalha são pedaços maiores, né? Não é pó, não é pulverizado, e sim pedaços um pouco maiores. Chamamos isso de limalha de ferro. Então a limalha de ferro caiu aqui, aí você passa o ímã e separa tudinho, tá certo? Por quê? Porque a limalha de ferro é atraído pelo ímã e o enxofre não. Então isso você chama de separação magnética, tá bom? Então bem fácil essa separação também. Quando você usa mistura de sólidos ou mistura de líquido sólido, agora esse sólido ele tem que ser atraído pelo ímã, tá bom? Se não for, não adianta. Então esse que é o mais importante dessa separação magnética, ter alguém ali, ou sólido, tá? Ou sólido sólido ou sólido líquido, mas que esse sólido seja atraído pelo ímã. Tá bom? E o outro não, lógico.